Bom, pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês como que se cria um formulário Google. Esse formulário Google ele pode ser utilizado para criar uma lista de exercícios para os alunos ou mesmo para criar um teste, né? Porque a diferença de um para o outro é que no teste você vai atribuir uma nota, né? Então você vai ter que ajustar o formulário para que identifique qual é a resposta certa, mas é bem tranquilo de fazer. Primeiro eu vou ensinar o caminho para você acessar isso. Então você vai aqui na página inicial do Google, vem aqui no canto superior direito, clica em fazer login. Aí você entra com o seu e-mail normalmente. Por isso que é importante você criar uma conta Google. Vamos criar um Gmail. Vai pedir a senha. Tudo normal até aqui. Depois que você faz o login, ele volta para a tela inicial do Google. Tá vendo aqui? E aí lá no canto superior direito, depois que você já fez o login, aparecem esses quadradinhos aqui, ó, que são os Google Apps, né? São os aplicativos Google. Você clica nele e aí tem aqui vários aplicativos, mas o que nos interessa no momento é o Drive. Clica no Drive. O Drive, pessoal, para quem não sabe, é uma nuvem, tá? É um local onde você pode dispor os seus arquivos e acessar de qualquer lugar que tenha um computador conectado à internet ou um smartphone. O Drive ele acaba com a necessidade de você estar transportando um pendrive de um lugar para o outro, né? Você da sua casa coloca os arquivos aqui no Drive, na nuvem, e aí no seu trabalho você consegue acessar essa nuvem. Bom, quando você acessa o Drive aqui pela primeira vez, isso tudo aqui vai estar em branco, né? Eu, como vocês podem perceber, eu tenho aqui alguns arquivos em exposição e eu posso criar pastas, né? Como a gente faz no HD do computador normalmente. Só que isso tudo aqui está na nuvem, ao acesso de qualquer lugar. Para a gente poder criar o formulário que eu estou falando com vocês, vem aqui no cantinho aqui, num espaço em branco, clica com o botão direito e aí vai aparecer a opção aqui, ó, uma janela, ó. Abre essa janelinha aqui, ó, nova pasta, fazer upload, planilhas Google, apresentação Google. E aí a gente vai clicar aqui em mais. E aí vai aqui, ó, formulários Google. Clica. Vai abrir uma janela com essa aparência aqui, ó. É um formulário ainda sem título, porque a gente está começando a fazer. Então a gente vai colocar aqui um título qualquer. Eu vou colocar aqui teste. Vou colocar o nome teste. A descrição desse formulário eu vou colocar exemplo para professores. Essa opção aqui, endereço de e-mail, é para se a gente quiser que o aluno coloque o e-mail dele, tá? E aí depois a gente tem como modificar isso aqui. O interessante de observar é que à medida que a gente vai fazendo isso daqui, o Google vai salvando automaticamente isso aqui dentro do Drive, tá? Então vocês podem olhar aqui em cima, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive, tá? Então tudo que você for alterando aqui ele já vai salvando automaticamente. Não precisa ficar preocupado de cair a internet, faltar luz, ele já vai salvando automaticamente. Então eu vou mostrar para vocês como fazer um simulado. Tá? A ideia aqui, inicialmente, é a gente fazer um simulado. Porque se a gente faz só uma lista de exercício, depois a gente tem que estar corrigindo essa lista de exercício com os alunos. Você preparando um simulado, o aluno, quando termina, você tem a opção dele ver a resposta certa ou não, né? Ter o resultado, o desempenho dele, se ele tirou 4, 3, né? 10, dependendo da pontuação que você atribuir. Entendeu? Então eu vou colocar aqui algumas perguntas bem básicas, só para vocês terem uma ideia, ó. Quanto é 2 mais 2? Então esse tipo de pergunta eu vou fazer aqui como sendo uma pergunta múltipla escolha, tá? Porque aqui, ó, na direção da pergunta aqui à direita, ó, eu tenho aqui já a opção múltipla escolha, porque pelo tipo de pergunta que eu estou fazendo,
o sistema ele meio que procura entender o tipo de pergunta. Então aqui ele está entendendo que é uma pergunta múltipla escolha. Mas se eu clicar aqui na setinha para baixo, eu tenho algumas opções de questões. Ó, tá vendo aqui? Ó, de resposta curta, de parágrafo, de caixa de seleção, de lista suspensa. Mas, na grande maioria das vezes aqui, para a ideia de um simulado, de uma avaliação, a gente vai trabalhar com questões de múltipla escolha. Tá? Então já vou deixar marcado ali. Aí embaixo da pergunta eu tenho aqui a opção 1. Tá vendo? Então, 2 mais 2, eu vou colocar aqui uma resposta, 4. Mas e as outras opções? Eu vou aqui, ó, adicionar opção. Aí eu marco 5, 6, 7. Se for só até a letra D, eu já tenho 4 opções. Se eu quiser 5 opções, vai até a letra E, eu coloco aqui, tá? 8. Então, essa pergunta ela já está concluída, tá? Então, se eu fechei essa pergunta aqui, se essa questão ela já está fechada, eu vou para a próxima questão, que é aqui, ó, nesse maisinho, ó, adicionar pergunta. Aí eu agora pergunto qual a capital da Bahia. Aí, mais uma vez, né? Eu coloco aqui opção 1. Aí, dessa vez, eu vou colocar a resposta certa na letra B. Tá? Então, vamos botar aqui. Primeira opção, eu vou colocar São Paulo. São Paulo. Depois eu coloco Salvador, que é a resposta certa. Aí coloco aqui Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, na letra D agora eu coloco Campinas. E na letra C eu coloco Belo Horizonte. Belo Horizonte. Assim, pessoal, eu vou criando várias e várias perguntas, né? A ideia é a gente tentar trabalhar com 10, né? Cada uma com um ponto. O que é importante a gente ter em uma das questões, escreva seu nome, para a gente saber quem é que está fazendo essa atividade, tá? E aí observa que, como eu coloquei uma questão aqui como escreva seu nome, o sistema entende que é uma questão de resposta curta, tá vendo? Não apareceu múltipla escolha. E aí o aluno vai escrever o nomezinho dele aqui, tá? Nos simulados que eu tenho feito, eu tenho colocado também uma pergunta que é qual a cidade onde você estuda? Porque nós estamos em muitas cidades, né? Então eu preciso saber quem é que está fazendo, tá? Então eu tenho nos questionários, nas atividades que eu tenho mandado para os alunos, eu tenho colocado isso daí. Escreva seu nome, qual a cidade onde você estuda. Mas essas duas perguntas aqui, num simulado, por exemplo, seriam questões que não seriam pontuáveis, né? E aí você vai fazendo quantas questões você quiser. Tudo bem, terminou, você colocou lá suas 10 questões. Como é que você vai transformar isso daqui numa avaliação, um simulado para os alunos? Aqui em cima você tem algumas opções, ó. E aí tem essa engrenagemzinha aqui, que são as de configurações, onde a gente clica nela. E aí ele vai aparecer aqui uma janela com geral, apresentação e testes. Está vendo aqui em cima? Ó? Geral, apresentação e testes. Então aqui no geral, ele vai me dar a opção coletar endereços de e-mail, recibos de resposta, se a pessoa quer responder, solicitar o recibo, né? Então aqui eu particularmente desmarco esse tipo de opção, porque isso para mim não me interessa. E aí aqui eu coloco, é necessário fazer login, limitar uma resposta para o aluno responder apenas uma vez, tá? E aqui embaixo, os participantes vão poder editar após o envio, ver gráficos com sumário e resposta do texto. Eu não costumo marcar nada disso, eu deixo isso aqui em branco, tá? A apresentação.
mostrar a barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas. Como a gente trabalha no pré-militar e encaminha essas atividades durante a semana, e teoricamente os alunos não têm contato um com o outro durante a semana, não precisa embaralhar a ordem das perguntas. Mas se você faz isso numa atividade com os seus alunos que se encontram todo dia, numa turma que você dá aula para ele às terças-feiras, mas eles se encontram de segunda a sexta. Então você quer fazer uma atividade desse tipo aqui na sua escola, eu te aconselho a marcar aqui e embaralhar a ordem das perguntas, tá? Pra gente aqui no pré-militar não há necessidade. Aí depois tem aqui, testes. Vai aparecer essa chavezinha aqui, ó, criar teste, tá vendo? Ela, inicialmente, ela vem desmarcada. A gente precisa, para fazer um simulado, precisa marcar essa chavinha aqui, ó, que aí ele vai habilitar, ó, atribua pontuação às questões e permita correção automática. Beleza. Aí tem as opções. Liberar nota imediatamente após o envio, posteriormente depois da revisão manual. E eu particularmente deixo marcado aqui, ó, imediatamente após o envio. Aí lá embaixo, ó, as pessoas que responderem poderão ver perguntas erradas, respostas certas, valores. Eu particularmente eu não marco nada, eu deixo tudo desmarcado, tá? Mas isso fica a critério do professor. Feito esses ajustes, você tem que aqui em cima, no canto superior direito, clicar em salvar. Clicou em salvar, você voltou aqui para o seu teste, tá? Voltou aqui para o seu simulado. Beleza, o seu simulado ele já está pronto. Você agora tem que fazer o quê? Colocar a chave de correção dele. O que é a resposta certa, o que é a resposta errada em cada pergunta, né? Então você vem aqui na primeira questão, você seleciona ela novamente, tá? E vai aparecer aqui embaixo a chave de resposta. Essa questão ela vem com uma pontuação automática de 10 pontos, mas você pode modificar isso. Você clica aqui em chave de resposta para você poder indicar qual é a resposta certa aqui, ó. Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 são 4. Tá aqui, marquei. Essa vai ser a resposta certa. Aqui tem a pontuação, ó, tá como 10 pontos, mas eu posso mudar e atribuir a pontuação que eu quiser, tá vendo? Então eu vou deixar ela como sendo 1 ponto. Ok? Então, essa pergunta já está com a sua chave de resposta direitinho, tá? Vamos para a próxima. Qual a capital da Bahia? Seleciono aqui a questão. Qual a capital da Bahia? Aí vem aqui, chave de resposta. Clico nela. Vou marcar a resposta certa, Salvador. A pontuação aqui eu também posso mexer, né? Vou botar essa daqui. Eu quero botar essa questão aqui valendo mais. Essa questão aqui vai valer 5. Então essa questão aqui ela vai valer 5 pontos, tá? E aí a questão, a pergunta, a atividade, escreva seu nome. Eu não vou pontuar, então eu clico em chave de resposta e zero ali, ó, tá vendo? Deixo zerado, tá? Qual a cidade onde você estuda? Você também não precisa pontuar essa questão, então venho aqui, ó, e coloco zero. Uma outra observação importante é que quando a gente... Aqui ficou com 2 respostas aqui, gente. Eu marquei errado. Ó. Desmarcar o Rio. Ficar só Salvador, que é a resposta certa. Quando você está mexendo na edição das perguntas, você tem a opção de colocar resposta obrigatória. Então, olha aqui. Ó. Selecionei a questão 1. Aí eu vou aqui em editar pergunta. Eu estou na pergunta aqui, ó, quanto é 2 mais 2? Eu tenho aqui embaixo uma chavezinha de obrigatório, tá vendo? Então, se eu desmarcar, o aluno ele vai poder responder o simulado sem responder essa pergunta. E se eu deixo marcado como obrigatório, ele vai ter que obrigatoriamente responder todas as perguntas que estiverem marcadas. Eu costumo deixar a marcação de obrigatório em todas as questões, tá? Então aqui, ó, todas as questões eu deixo marcado, ó, obrigatório o aluno responder, tá? Porque assim ele não vai poder fechar o simulado ou a questão sem ou atividade sem deixar
nenhuma resposta em branco. Ele vai ter que responder obrigatoriamente tudo. E aí, meus amigos, vocês fizeram isso daqui, seu simulado está pronto. Tá? Aqui em cima você tem a opção de visualizar. Essa opção de visualizar é o quê? Para ver como que vai aparecer para os alunos. Tá? Então, vai aparecer assim, ó. Pô, mas eu quero que escreva o nome e a cidade onde você estuda esteja no início. Não tem problema, você fecha aqui, volta lá na sua atividade, e aí você pega aqui a questão escreva seu nome, ó, e sobe com ela. Ela vai ficar lá em cima, eu vou botar ela como sendo a primeira. Ela vai ser a primeira. E eu quero trazer também a questão da cidade, para saber onde é a cidade que o aluno estuda, como sendo a segunda questão. Eu trago para cá, ó. Pronto. Tá assim. E aí você volta lá no visualizar, ó. Mudou, tá vendo? Aí agora a atividade ela começa com escreva seu nome, qual a cidade onde você estuda, e em seguida vem as questões. Observa que todas elas estão com uma marcaçãozinha, o asterisco vermelho, tá vendo? Que é campo obrigatório para preencher. Bom, feito isso, como que você encaminha isso para os alunos? Tem aqui em cima um botão grandão aqui, ó, enviar. Tá vendo? Você seleciona e aqui você tem a opção de enviar por e-mail ou nessa chavezinha aqui, ó, criar um link aonde você pode selecionar esse link, Ctrl C, né, para copiar o link e encaminha para o WhatsApp da turma, onde estão os alunos que deverão responder isso daqui. Tá? Uma coisa importante de se fazer é no compartilhamento do arquivo, vocês compartilharem essa atividade comigo. Então, para compartilhar, você vem aqui nesses 3 pontinhos, ó, que está do lado do enviar, ó, e vem, ó, adicionar colaboradores. Clica aqui, vai abrir uma outra janela. E aí, desce essa barrinha de rolagem aqui, ó, tem a opção convidar pessoas. É importante que cada um de vocês faça isso daqui e coloque o meu e-mail rjcmoraes@gmail.com para que eu possa ter acesso a isso aqui e poder estar acompanhando, poder estar monitorando o que está sendo feito em cada turma. Depois que você coloca aqui, você tem que clicar em enviar, né? Eu aqui, obviamente, não vou enviar para mim mesmo, né? Então é só uma demonstração. Mas vocês colocam o meu e-mail aqui e clicam em enviar, que aí eu vou poder ter acesso a isso. Pessoal, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Mas esse sistema aqui, ele tem muitos recursos, tá? Muitos recursos. Às vezes você, de repente, pô, eu quero colocar uma imagem. Você está lá preparando uma questão. Qual a cidade que você estuda? Eu quero colocar uma imagem. Você vem aqui do lado, ó, na própria direção da pergunta. Na própria direção da pergunta tem essa paisagenzinha aqui. Você clica nela e aí você tem a opção de trazer uma imagem para cá. E aí você pode pegar essa imagem do seu arquivo no computador ou do próprio Drive, tá? Uma coisa que eu tenho feito com bastante frequência por exemplo, eu vou no site de questões, um site que tem questões já elaboradas, como é o caso do qconcursos.com, e venho aqui em cima, ele tem aqui questões. E aí ele tem um sistema aqui de filtro de questões, tá vendo? Aonde eu, por exemplo, eu sou professor de química, então eu vou botar aqui, ó, química. Eu marco a opção química. Aí ele tem a opção de assunto. O que eu quero? Sei lá. Vou botar aqui só como exemplo, chuva ácida. Aí ele me dá a opção de banca, instituição, ano, cargo, nível. Eu quero uma questão de nível fundamental. Área de formação, área de atuação, enfim, várias
formas de filtro de questões aqui, né? E aí depois eu clico filtrar. Infelizmente, para esse assunto ele não localizou nenhuma questão. Mas deixa eu tirar aqui de repente o nível, que aí ele vai pesquisar questões desse assunto em todos os níveis. Aí ele já encontrou 39 questões. Ó. 39 questões. Aí aqui em cima ele vem dizendo o ano, aonde que foi aplicado, não sei o que e tal. E aí o que eu faço? Eu seleciono a questão, ó. Selecionei. Ctrl C, vou lá no formulário que eu estou fazendo, ó, crio uma nova questão. Ela ficou aqui no meio, porque estava selecionada aqui no meio, né? Eu vou trazer ela aqui para o final. Crio uma nova questão, aí eu venho aqui na pergunta, dou um Ctrl V, ó, a pergunta já está aqui. Ó. Entendeu? A pergunta que estava lá, eu já trouxe para cá. Ó. E aí as opções. Aí eu vou pegando opção por opção, ó, selecionando uma por uma. Ctrl C, vou lá no formulário, opção 1. Ctrl V, já veio para cá a resposta da primeira. A segunda, Ctrl C, vou para lá, adicionar opção, né, porque já é a letra B. Ó, Ctrl V, já veio para cá a segunda resposta. Aí a terceira, Ctrl C, vou lá, adiciono. Aí o procedimento é igual ao que a gente fez nas outras questões que eu utilizei como exemplo, tá, pessoal? Aqui letra D. E aí, obviamente, que se você for pontuar isso daqui, você vai ter que fazer aquele esquema da chave de resposta, definir a pontuação, tá? Eu aqui não vou deixar essa questão, só para não estragar o modelo que eu já fiz aqui com vocês, tá? Com essas duas perguntinhas. Quanto que é 2 mais 2? Qual é a capital da Bahia? Essas duas perguntinhas pontuáveis, né? Porque tem ainda eu escrever seu nome e qual a cidade onde você estuda. Beleza. Você fez isso aqui. Você criou esse formulário aqui. Eu vou fechar ele aqui, ó, sem dó nem piedade, ó, sem medo de ser feliz. Fechei. E ele já vai aparecer aqui no seu Drive, na sua área de trabalho do Drive. Ele vai aparecer aqui, ó, quer ver? Ó? Esse formulário sem título aqui, ó. Tá vendo? Ele apareceu aqui, ó. Aí eu posso clicar com o botão direito e aqui renomear ele, ó. Ele está formulário sem título. Eu vou colocar teste para professores. Dou um OK. Aí o nome dele agora já está aqui, ó, teste para professores. Outra coisa interessante é que à medida que os seus alunos forem respondendo, você clica ali no arquivo, né? Ele vai estar aqui na área de trabalho do Drive, né? Você clica nele, aí vai abrir uma outra janela, e aí você vai ter a opção aqui, ó, perguntas e respostas. Quando você clica aqui nas respostas, ele está aqui, ó, aceitando respostas, aguardando respostas. Isso aqui é porque o formulário ele está esperando os alunos responderem. Então aqui, como ninguém respondeu, eu estou com 0 resposta. Mas eu vou pegar um formulário aqui, que eu já apliquei com os meus alunos, só para mostrar para vocês como que é o ambiente de trabalho depois que alguns alunos já responderam. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui. Esse daqui foi uma avaliação que eu passei para os meus alunos no Senai. E eles já responderam, tá? Já fechei, não pode mais responder isso aqui. E eu tive numa turma 25 alunos que responderam. Aí eu clico aqui em respostas. Aí tá vendo aqui, bem em vermelho aqui, marcando, ó, não está aceitando mais respostas. E aí ele me dá várias estatísticas de qual questão que tiveram mais acerto, qual questão que teve mais erro, né, que eles mais erraram. E o interessante aqui, ó, é puxar aqui no individual, que ele vai puxar aluno por aluno e como que foi o desempenho dele, ó. Aqui eu tenho o Felipe Grativol. Aqui eu tenho a Raíssa Giacomini. E aqui, ó, a pontuação dela.
Dessa avaliação valendo 100, ela tirou 70. E assim vai para todos os alunos que participaram no processo. Mas você pode ainda fazer melhor. Você pode aqui em cima, aqui, ó, respostas, tem esse íconezinho verde aqui, como se fosse uma cruz. E aí você para o mouse nele, ó, e aparece ali, ó, ver as respostas no Planilhas. Quando você clica nisso, ele vai criar uma planilha Excel. Dentro dessa planilha Excel, ele vai te dar já tudo preenchidinho aqui. A data e a hora que o aluno fez, a pontuação do aluno, o nome, isso daqui porque já foi a questão que eu botei, né? O nome do aluno. E aí a resposta que o aluno deu em cada questão, tá vendo? Mas de fato o que interessa pra gente vai ser a pontuação e o nome do aluno. E aí se a gente quiser fazer algum tipo de avaliação, de análise em cima do desempenho dos alunos, de terem errado mais uma determinada questão, e aí identificar que eles estão com mais dificuldade naquele assunto e tal, aí é só você fazer uma análise dessa tabela que é criada automaticamente. Como eu disse, são muitas ferramentas que você pode utilizar aqui no formulário Google. O que a gente precisa fazer é perder um pouco de medo, começar a mexer para poder descobrir as funcionalidades. Eu ainda não sei tudo, né? Também isso aqui é uma ferramenta nova para mim, mas eu já estou compartilhando aí com vocês e espero que essa videoaula tenha ajudado. Muito obrigado.